Nós estamos aqui com o deputado Gustavo, que vai conversar conosco a respeito dessa situação. Deputado, nós vimos aí as argumentações, há uma insatisfação da oposição com a forma como isso está sendo tratado? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Não é uma insatisfação, é uma preocupação. Nós estamos acompanhando isso, Joelson, desde perto, a gente vem acompanhando através da própria imprensa denúncias, né, dos terminais que não estavam contentos à realização das obras pela empresa. E aí nós fomos solicitando as documentações e fomos acompanhando. Fizemos a visita em loco, constatamos que realmente não há ainda essas obras tão faladas, tão propaladas pelo governo do Estado, essas obras emergenciais. Os banheiros do terminal rodoviário de Teresina ainda não estão nas condições salubres para uso. A rodoviária, e aí constatamos sim que há uma reforma em andamento, mas uma reforma a passo de tartaruga, muito lento. E hoje nós tivemos uma reunião, que essa reunião era para ter sido uma audiência pública. Nós apresentamos um requerimento junto com o deputado Mar, deputado Firmino Paulo, deputado Rubens, para termos uma audiência na Assembleia Legislativa, para a gente colocar todos esses entes que fazem parte desse problema, junto governo, empresa, permissionários, enfim, deputados. E, infelizmente, Joelson, nós, pela nossa surpresa, esse requerimento de audiência pública foi rejeitado pela base do governo. Então, na casa, não há registro de ocorrer o fato igual, rejeitar uma audiência pública na casa do povo. E aí, mas aí o deputado João de Deus aprovou um requerimento somente numa reunião com o governo e os deputados. E nós fomos para a reunião. Tivemos posse dos relatórios, dos contratos, do decreto. E nossa preocupação, Joelson, aumentou muito mais ainda. Quer dizer que a reunião piorou o conceito que você tinha das parcerias público-privadas? Mas demais. Mas veja bem, deputado, o governo acha que essa é a solução para o problema da sustentabilidade dos terminais rodoviários, da AGESPISA e outros modelos, CEAP. Pois a decisão é uma decisão política do governo. O governo tem força, é uma decisão política. Agora, o que a gente não pode, você está vendo, nós temos, já que foi tomada essa decisão política, nós temos que fazer ela da melhor maneira possível. Por exemplo, nós recebemos o relatório aqui, agora de abril, da Comissão de Acompanhamento, que dá conta, Joelson, de obras, por exemplo, na minha querida cidade de Floriano. Aqui dá conta da realização de obras que já foram realizadas, que não foram realizadas. Aqui diz que foi feita a reposição de lâmpadas queimadas e defeituosas, inclusive na área externa. E eu lá apresentei fotos tiradas de ontem à noite de total escuridão, Elivaldo, no estacionamento, a no empresa pátio que de Mandão. assumiu deveria ter feito essa obra, mas ainda não fez. Não fez. E a comissão que é encarregada de fiscalizar essa PPP está atestando no seu relatório que foi feita a obra, que não foi feita a obra. Né? Aqui também outro caso que nós temos que debater, que eu levantei lá, por exemplo, o governo do Estado entregou essa empresa privada, todos esses 3 terminais, sem nenhuma contrapartida para o Estado. Ele não recebeu nenhum centavo por isso. Então, mas o investimento previsto não seria a contrapartida que a empresa teria que sim, fazer? mas, por exemplo, a GESPISA vai pagar um valor e vai investir 1 bilhão e 700. Aqui não. A empresa tem um investimento previsto, mas o Estado, de antemão, não recebeu nada. E mais, no contrato que nós temos aqui, mas a previsão... A promessa é de entregar um terminal rodoviário lá na frente totalmente estruturado. Tudo bem, mas deixa eu lhe dizer, aqui pelo contrato original, a previsão era que essa empresa iria ter uma carência de 24 meses para, a partir daí, pagar 2% da sua receita, do que ela arrecadar. Já no relatório entregue aqui, esse percentual baixou para 1% e esse prazo, que seria o de 2 anos, passou para 180 meses. 15 anos de carência. Isso aí é um presente de pai para filho. Né? Questionei, a doutora Viviane disse que existe um aditivo que não se encontra no dossiê que ela nos encaminhou, e nós vamos aguardar. Esse aditivo é uma modificação do contrato. Do contrato. Na base do contrato. Exatamente. Ao invés de passar 2%, vai passar 1% e vai ser daqui a 15 anos. 15 anos de carências, explorando os terminais sem repassar nada ao Estado. Mas o mais grave de tudo, Joelson, é quanto aos consumidores. Contra os usuários. Aquelas pessoas que pegam o ônibus. Que precisam pegar o ônibus. Tem um decreto, e está reafirmado aqui nesse relatório, entregue hoje pela doutora Viviane e do doutor Franzé, que há um decreto do governo do Estado estabelecendo a majoração das tarifas, dizendo que a empresa já realizou as obras emergenciais, que na realidade não realizou essas obras emergenciais ainda por completo. Então, não haveria nem de existir esse decreto. Mas o decreto foi baixado em dezembro do ano passado, majorando essas tarifas de acordo com a distância percorrida.
Até 40 quilômetros, saía de 1 para 1,20. Entre 40 e 120 quilômetros, para 2,20. Acima de 120 quilômetros, para 3,20. E no transporte interestadual, Piauí, Fortaleza, 4,20. Para outro estado, então, 4,20. Assim, o passageiro tem que pagar essa taxa se ele for percorrer, de acordo com a distância que ele vai percorrer, paga mais caro. Exatamente. Muito bem. O governo do estado, através do seu relatório, atesta que só existe no terminal rodoviário duas tarifas, 3,20 e 4,20. As duas mais caras. As duas mais caras. Então, eles próprios estão atestando que a empresa está descumprindo um decreto. E lá eu questionei se havia outro decreto que revogasse esse. E a resposta foi não. E se é não, esse decreto está em pleno vigor. Então, aqui, há, por parte do governo, atestando que o consumidor, o usuário, está sendo lesado. E o que vocês, deputados, que não concordam com as parcerias público-privadas ou com esta parceria, pretendem fazer? Não é que nós questionar? não concordamos. Nós queremos a transparência, nós queremos que os fatos fiquem esclarecidos. Então, o senhor concorda que o modelo parceria público-privada é um modelo que pode ser utilizado? Pode ser, mas da maneira que está implementado no estado do Piauí, não é a solução. E esse contrato pode ser questionado judicialmente? Não, aqui já está claro, Elivaldo, que houve o rompimento da cláusula contratual. Existe na cláusula 9.2, dizendo que, após as obras emergenciais, as tarefas iam ser tanto. E o próprio governo atesta que a empresa quebrou essa cláusula contratual. E então, quebrando essa cláusula... é a rescisão do contrato. Aí o terminal rodoviário deve voltar para o Estado, na sua Voltar para o Estado, e se o Estado acha que é essa a melhor maneira, fazer um novo processo de seleção, um novo processo licitatório. Sem falar no problema com os permissionários. E lá eu quero até louvar a atitude do secretário Franzé, que aceitou amanhã receber os permissionários. Olha, o governo, a obrigação do governo é sempre estar do lado da sociedade, do hipossuficiente, que a gente chama, do menos forte. Então, a gente percebe aqui que o Estado está até atestando que está do lado mais forte, do lado da empresa, dizendo que está sendo praticada uma tarifa de 3,20, quando, na realidade, essa tarifa era para ser 1,20. Então, os permissionários são os maiores prejudicados também. São pessoas que há mais de 30 anos tiram o sustento da sua família dali. Nós conversamos em todos os 3 terminais. Eles não se negam a haver um reajuste, a majorar esse aluguel. Mas da maneira que está sendo colocado, da maneira que está sendo cobrado, fica impraticável a sua atividade. Deputado, agora vamos... Então, nós solicitamos, só concluir, que o governo, através da Secretaria de Administração, faça essa intermediação desse conflito. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Que possa encontrar uma maneira que fique bom para todo mundo, para a empresa, mas também para os permissionários. Deputado, agora eu vou falando aí do hipossuficiente. Vamos lá, as pessoas que precisam... querem, por exemplo, que a Agespisa tenha condições de entregar água lá nas comunidades mais pobres. E aí o governo achou como solução a parceria público-privada da Agespisa. O senhor também está questionando esse contrato? Não, o questionamento é o seguinte, há um processo em andamento, ou havia um processo em andamento no Tribunal de Contas do Estado, através de uma denúncia. Nós fizemos também a requerimento, a minha pessoa, fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde os técnicos do Tribunal de Contas estavam lá, o governo estava lá, e os técnicos foram categóricos a afirmar que há vícios graves no processo licitatório. Até porque nós sabemos que o governador, inclusive, pediu celeridade ao processo, mas afirmou categoricamente também que iria obedecer, iria respeitar e iria cumprir o que o Tribunal de Contas do Estado determinasse. E aí o julgamento iniciou-se. E o julgamento estava encaminhando para... favorável ao relatório dos técnicos. Do Ministério Público, inclusive. Exatamente. E o governo, inesperadamente, entrou na Justiça. Mas, rapidamente, a Justiça não autorizou o governo a contratar. A Justiça disse, suspende aqui o processo do Tribunal de Contas, como há 2 questões na Justiça e no Tribunal de Contas, suspende o Tribunal de Contas, me encaminha essas informações que eu irei julgar o mérito. Então, até então, o Tribunal de Justiça ainda não deliberou sobre o mérito da questão. Então, nós achamos temerário e precipitado a assinatura desse convênio, sem antes analisar o mérito desta denúncia, que aponta várias irregularidades no processo licitatório. É esse o nosso questionamento. Tá. Deputado Gustavo Neiva, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado, estamos à disposição sempre para que a gente possa tratar dos assuntos que dizem respeito à sociedade piauiense.